Gravação iniciada. Conselheiros, em continuidade à nossa sessão do dia 10 de maio, na parte da tarde. Agora vamos para o processo número 16 da pauta, a recorrente Fazenda Nacional interessado LM da Silva Emídio, sendo que o 17, eu não sei, é o mesmo patrono, acredito eu, porque também recorrente Fazenda Nacional interessado LM da Silva Emídio, porque uma é dependente do outro. Né? Na verdade, não é dependente, é decorrente. Vamos pensar que é conexo. Então, se o patrono estiver presente, pode chamar, porque acredito que seja o mesmo para os dois. Farei a convocação, presidente. Obrigada. Itens 16 e 17 da pauta do Turimber. Por favor, clicar no link enviado pelo chat. Patrono convocado, presidente. Obrigada, Patrícia. Doutor Humberto, boa tarde. Seja bem-vindo à nossa sessão, na nossa turma, primeira turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais. O senhor vai fazer o 16 e o 17, não é isso? Isso. Ótimo. Então, eu vou iniciar o relatório, sou a relatora, e eu peço só para o senhor deixar o microfone no mudo, então. Obrigada. Então, o processo está na pasta, número 15, não, desculpa, número 16, trata-se o recurso especial de divergência da PGFN, né, contra o acórdão 1402003917. A ementa eu transcrevi abaixo do recorrido, um ato declaratório de 2011 que excluiu a contribuinte do Simples, com efeitos retroativos a 1 de 2007 a 30 de 6 de 2007, nos termos lá da 9.317. O processo é decorrente do 1281-2011-60, que cuida do lançamento da exigência de tributos da Sistemática Federal. O cerne da autuação desse outro processo, referente ao calendário de 2006, é a possibilidade ou não de aplicação do artigo 5º da 9.716 de 98 às empresas do Simples. O excesso de receita que motivou a exclusão a partir de 2007 está diretamente vinculado ao resultado naquele outro processo dito principal. Com relação ao presente processo, cabe mencionar que, na primeira instância, o contribuinte procurou reverter o ato de exclusão com os mesmos argumentos que apresentou no principal, buscando cancelar a autuação. Assim, reproduzindo os mesmos argumentos utilizados para manter a autuação no processo principal em primeira instância, a DRJ manteve o ato de exclusão do Simples no presente processo. Da decisão de segunda instância proferida, seguiu a mesma linha, ou seja, destacando que o processo administrativo de final de 2011-60 já tinha sido julgado em turma ordinária do CARF, em 2018, acórdão 201002303, com decisão favorável ao contribuinte, que foi o cancelamento à autuação referente ao ano de 2006, o recorrido também deu provimento ao recurso voluntário apresentado no presente processo. Nesta fase de recurso especial, a PGFN suscita, chamando a atenção para o fato de que a decisão no processo principal não é definitiva,
e pode ser reformada pela Câmara Superior quanto à apreciação do recurso especial. A partir do paradigma apresentado, que é o 9202002908, argumenta que deve ser dada a mesma solução para os processos resultantes dos mesmos fatos e dos mesmos fundamentos. E aduz, enquanto a decisão no processo principal não se tornar definitiva, não há que se falar em subsistência do ato de exclusão, que o ato acórdão recorrido errou ao não ter sido feita a ressalva para que fosse adotada a solução que vier a ser dada definitivamente no processo principal, e que na eventualidade de ser reformada a decisão, o mesmo poderá acontecer no presente feito em vista da determinação para o cancelamento da exigência. O reconhecimento da divergência está embasado, aí eu trago aqui o despacho, é o relatório, eu vou marcar seu tempo aqui, doutor, e pode começar. Tá, eu vou ser absolutamente breve, né? Na verdade a intenção não é nem fazer uma sustentação oral extensa e rever matéria fática nesse caso. Basicamente, tanto a exclusão do simples federal quanto o auto de infração em si que foi emitido contra a recorrida, eles estão vinculados àquela questão de aplicar ou não a base de cálculo no Simples Federal, na venda e comercialização de veículos, pegar a diferença entre o custo de aquisição e o valor de alienação do veículo. E, recentemente, em 3 de fevereiro de 2021, teve um julgado desse próprio colegiado aqui, admitindo a adoção da diferença entre o custo de aquisição e o valor de venda para fins de apuração dos tributos na sistemática do Simples Nacional. Então, eu vim aqui, com todo respeito ao colegiado, pedir que fosse adotado esse mesmo entendimento, até para fins de uniformidade jurisprudencial, e vou me abster de rever toda a questão fática do processo, que eu acho que está bem delineada nas instâncias inferiores e também foi muito bem narrada pela ilustre relatora. Então, com isso, eu peço que seja negado o provimento do recurso especial da União, e fico à disposição se tiver qualquer dúvida ou questão fática que eu possa auxiliar. Ok. Bom, então, porque a situação é a seguinte, eu optei em colocar o 16, porque de pronto eu entendo que deve ter algumas considerações acerca do conhecimento nesse caso. A questão aqui do artigo 6, que a gente acabou debatendo no processo anterior, né, do RICARF, que é a questão do que seria conexão, decorrência, reflexo, né, então eu trago aqui o artigo 6, e o recorrido ele diz o seguinte, né, aí eu transcrevo aqui o recorrido, mas o que me chamou a atenção que a divergência, né, que foi a matéria devolvida, é a questão da decorrência. Né? Não há o paradigma, na verdade, ele traz como fonte de cotejo efeitos da nulidade em face da autuação de obrigação acessória. Então, na verdade, a questão fática, né, ela não é trazida para esse bojo da nossa discussão aqui. Né? A questão que a Procuradoria ela traz como paradigma é uma questão dos efeitos da nulidade. Então, eu não vejo semelhança quanto à questão da decorrência, porque a decorrência é quando está umbilicalmente ligado, como diz o recorrido, né? E a questão de nulidade, de efeitos da nulidade sobre uma questão de obrigação acessória, já seria uma outra situação. Então, eu optei por colocar esse processo primeiro, porque entendo que não devo conhecer do recurso, nessa situação específica do paradigma trazido pela Procuradoria por ausência de similitude fática. Aí depois eu vou no 17. Então, primeiro a discussão é se eu vou conhecer desse recurso aqui por conta da situação decorrente, porque, para mim, aí vale o recorrido, está mantida a decorrência e vamos seguir adiante. Mas, de pronto, eu vejo que o paradigma aqui
o cotejo não dá para conhecer do recurso em relação a essa matéria da decorrência. Então, de início, não conhecimento do recurso especial interposto pela Fazenda. Como nós discutimos antes, né, o que caberia aqui à Procuradoria uma vez incorporados os fundamentos aqui, ela ter apresentado recursos sob o mesmo paradigma que apresentou no principal. Só estou me pegando aqui que eu não sei qual que é a consequência disso, né, porque a decisão recorrida foi de dar provimento ao recurso voluntário, né, aplicando aquelas por conta da conexão, e agora a gente não conhece do recurso especial, né, então a consequência que vai a decisão que vai subsistir é a que afirma a conexão ou a que dá provimento ao recurso voluntário, né, mas a questão é que concordo com a relatora, né, se a divergência não resta demonstrada aqui, porque nós precisaríamos de um paradigma que dissesse que não se aplica a decisão do principal no decorrente. E o paradigma não tem nada a ver com isso, com a relatora, não conhecimento. Conselheira Lívia. Edeli, só uma dúvida para aprender mesmo. Se aqui nesse caso a Fazenda tivesse trazido um recurso igual ao recurso do processo principal, seria o caso de conhecer não pela divergência, mas pelo artigo 6º, né? Não seu entendimento. Eu entendo que se conheceria pela divergência, porque o artigo 6º manda aplicar a decisão de mesma instância e aí ela passa a integrar os fundamentos do decorrente. Então, a mesma divergência que você consegue caracterizar no principal, você caracteriza no decorrente. E aí você decide ela nos dois processos. Essa é a minha impressão. Obrigada. Algo evolução de entendimento. Eu vou passar, doutora Lívia, eu vou passar a palavra para o conselheiro Matosinho, que deu a palavra antes da senhora votar.
Pode falar, conselheiro Matosinho. Porque para compreender melhor, você entendeu que não houve a comprovação da divergência, porque os acordos são convergentes ou porque a matéria é distinta? Porque, para mim, é totalmente dessemelhante. Porque um está falando de nulidade, dos efeitos da nulidade em função de descumprimento de obrigação acessória. O outro está falando, é umbilicalmente ligado, quer dizer, não tem nada a ver. Mas aqui pelo que eu entendi, é uma exclusão do simples decorrente do outro processo. Como Sim. o processo foi cancelado, cancelou-se aqui. Ele é uma decorrência. O outro, pelo que eu entendi, é o cancelamento também de uma outra obrigação decorrente daquele primeiro Mas processo. aí você está... Sim, eu vi o paradigma. O problema é que o paradigma fala em nulidade e efeitos da nulidade. A nulidade não tem a ver com decorrência. Até o efeito acaba sendo o mesmo, entendeu? Eu entendo o que você está falando. Mas é um conjunto fático totalmente não tem nada, não tem como fazer um exame, um teste de aderência para saber como é que o colegiado aqui ia julgar lá, porque eu não consigo, são elementos diferentes, eu não posso trabalhar com elementos diferentes. Eu entendo o que você está falando, no final das contas, o resultado foi a aplicação do entendimento de que realmente estaria ligado. Só que a questão aqui é de nulidade e de descumprimento de obrigação acessória, que para mim é totalmente dessemelhante com relação à questão desse processo, que seria a decorrência do ato de exclusão em relação ao principal. Não consegui alcançar esse raciocínio. Eu não tem a ver. Não entendi a matéria então, do paradigma. A matéria é um descumprimento de obrigação acessória onde se requer nulidade. Tá, a matéria do paradigma. Principal vinculado a esse paradigma. Mas aí eu não posso proteger a nulidade com mérito. Mas discutia-se o quê? Do principal em relação ao paradigma trazido? Principal, aqui no recorrido que você está perguntando, ou no paradigma? Principal em relação ao paradigma. Principal em relação ao paradigma? Isso. De qual processo? Do 9202-02908. Ele foi julgado em consequência de outro. E disse, não, eu não posso aplicar aqui porque o outro está na pendente. Eu quero saber. O que se o que se discute lá é a nulidade por um descumprimento de obrigação acessória. Não está se discutindo aqui a nulidade por obrigação acessória. Aqui a gente está discutindo a exclusão do simples. Mas mantida a decisão definitiva daquele... Mas aí você está querendo levar... O paradigma seria... anular também? Não sei, porque são fatos diferentes, Matosinho. Eu não posso cotejar fatos diferentes. São fatos totalmente diferentes. Cotejar A com Z. Não tem como cotejar isso, eu tenho que cotejar o A com o A mais ou menos. Eu não posso cotejar o A com nada a ver. Essa é a minha posição, tá? Eu vou é só o meu voto. Obrigado, é só para entender. Tá bom. Obrigado. Pode, conselheira Lívia, por favor. Só que a decisão recorrida eu dou provimento para transpor aqui a decisão do principal. Essa foi a decisão recorrida. Para contrapor uma decisão dessa, a Fazenda ou tinha que ter trazido um precedente que fala assim, independentemente do que você decidiu no principal, eu vou decidir diferente aqui o mérito. Perfeito. Pode ser uma divergência. Ou outra divergência eu vou trazer o mesmo paradigma lá do principal e vou trazer a divergência por decorrência. Então, você vai julgar o principal e aí você vai julgar esse por decorrência daquele. Uma dessas duas coisas a Fazenda tinha que ter feito. E ela não fez nenhuma dessas. Ela trouxe uma terceira via, que é discutir a matéria do principal de lá, mas sem trazer a divergência do principal de lá. Totalmente aleatório. Você não consegue subir, porque ela não trouxe o paradigma lá do principal e ela quer discutir a matéria do principal sem trazer o paradigma de lá, entendeu? Então, se eu entendi bem, é isso que está acontecendo, acompanha a relatora. Conselheiro Fernando. Com a relatora, presidente. Conselheiro Tozelli.
eu penso muito na eficácia e efetividade das nossas decisões, e essa sessão especificamente está me alertando muito para essa problemática da vinculação de processos aqui no bojo desta colém da Câmara Superior. Então, a gente tem que ter muita cautela para os processos, entre aspas, os principais, porque, por exemplo, nesse caso, eu concordo com a presidente que isoladamente considerado, não isoladamente não, a Fazenda não conseguiu demonstrar divergência. Mas, aqui que está a cobrança. Se você, no mérito daquele caso, você fala que o contribuinte extrapolou a receita e não toma um cuidado naquele outro caso de fazer a ênfase de que o argumento desse aqui foi por vinculação, é aquela coisa da Fazenda ganhar, mas não levar. Então a gente tem que ter muita cautela realmente nesses processos os principais de como deixar a orientação para a autoridade, para a unidade de origem executá-la. Só quis deixar ressalva aqui, porque é um ponto que está me alertando muito de como a gente vai definir essas regras, principalmente para os principais, né, que já veio o caso do Fernando, que era um pouco diferente, mas envolvia o mérito dentro do decorrente, e agora vem um que não tem nem o mérito e nem a própria divergência da decorrência, que aí eu concordo plenamente com a senhora presidente, e que eu não também, para mim, são situações fáticas totalmente diferentes. Mas a grande habilidade vai ser no outro, deixo aqui para daqui a pouco a gente ver, dependendo do desfecho, como superar essa potencial problemática, mas nesse caso eu acompanho o seu voto, pelo não conhecimento. Conselheira Edeli, pode falar. Eu fiquei impactada por essa questão de se tratar de nulidade, mas o que acontece com esse paradigma é que ele é bem superficial, né? E ele está tratando do regimento interno anterior, né? Ele está tratando de uma matéria no regimento interno anterior de 2009 que não tinha essa obrigação de reprodução, né? Ele até daria para caracterizar algum dissídio se estivéssemos falando de regimento do mesmo regimento, né? Na dúvida que o Matosinho levantou, né? Embora fosse caso de nulidade, a discussão de fundo é se você já pode aplicar uma decisão antes do trânsito em julgado, né? Agora, o recorrido, ele está pautado na observância do RICARF 2015, né? Que é quando vem esse dispositivo, ele não estava no RICARF 2009, no artigo 6º. E acho que não, né? E, de qualquer forma, ele não é interpretado no paradigma, né? Então, teria até alguma similitude, sim, mas como eles trabalham em planos normativos diferentes, né? E essa questão, ela é de aplicação normativa do regimento, então eu vou te acompanhar pelas conclusões, André, porque eu acho que a sistemática, que o fato de eles tratarem em planos normativos diferentes é importante aqui para não caracterizar a divergência. Ok. Não, mas isso eu posso até incluir no meu voto, tá, Edeli? Isso aí eu posso incluir, tá? Isso não tem problema, não. Matosinho. Bastante dúvida ainda, presidente, vou lhe acompanhar pelas conclusões. Ok. Conselheiro Alexandre. Eu vou acompanhar o voto, presidente. Conselheiro Caio. Com a presidente, integralmente. Então, foi negado conhecimento por unanimidade pelas conclusões Edeli e Matosinho. Agora vamos para o 17. Bom, aqui é o recurso da Procuradoria, a ementa transcrevo abaixo. O objeto do lançamento é o Simples, do ano de 2006. A autuação ela foi motivada pela dedução do custo de veículos, a gente já julgou isso aqui, né? Se é consignação ou se é revenda, né? Isso já tivemos a oportunidade de julgar, é a aplicação da 9.716 de 98, né?
Bom, aí a divergência apontada a Procuradoria traz como paradigmas os dois acórdãos aqui que eu mencionei já na página 4. Transcreve aqui os paradigmas e transcreve aqui o despacho. E no final, o despacho entendeu por dar seguimento, a contribuinte foi cientificada do recurso especial e não apresentou contrarrazões. Doutor, o senhor quer se manifestar nesse processo? Vamos lá. Não, senhora presidente, eu já adiantei, acho que até fui preciso. Já adiantou, né? Mas acho que é aquilo ali mesmo. Então, vou partir para o voto. Bom, o conhecimento, então, aqui, ele preenche, tá? Eu conheço do recurso, enquanto o recorrido entendeu que aplicava a 9.716, os paradigmas manifestaram o entendimento oposto. Então, eu conheço do recurso. Quanto ao mérito, né, aí eu trago aqui, transcrevo a 9.716/98, o artigo 5º, né? A gente já teve a oportunidade de julgar isso aqui, a IN 152/98 também. Quanto ao simples, importante lembrar que se trata de um regime opcional de tributação favorecida, instituído pela 9.317 de 96, com amparo no artigo 179 da Constituição Federal, com normas próprias para empresas que optem por uma sistemática de tributação mais favorecida. A sistemática simplificada consiste na aplicação de um coeficiente único, né? Nesse contexto, a dedução de custos incorridos não é compatível com o regime da tributação simplificada. O que a lei do Simples admite é a exclusão das vendas canceladas e dos descontos concedidos. A IN 608, que regulamentava o Simples da época dos fatos autuados, elucida bem, né, o parágrafo 1º. Realmente não é possível usufruir cumulativamente de todos os benefícios fiscais ou tratamentos diferenciados previstos na legislação. Se a sistemática do regime simplificado tivesse que abarcar as normas que tratam de isenções específicas, creditamento, reduções de base de cálculo, substituição tributária de ferimentos, etc., restaria bastante comprometida a simplificação na apuração dos tributos, e é esta a razão pela qual os benefícios obtidos com o Simples excluem os outros previstos para as pessoas jurídicas. Na verdade, a gente discutiu isso no lucro presumido. Portanto, a base de incidência do Simples deve mesmo ser composta pelo total dos valores recebidos, sem a pretendida exclusão da base de cálculo. Então, eu dou provimento ao recurso da PGFN para restabelecer os valores autuados. É como eu votei. Lerei dele quando estiver pronto. Fiquei em dúvida no final que você falou alguma coisa de lucro presumido, caso de fevereiro, né? 9101005351 era Simples Federal, né? Era Simples, mas lembrei, porque senão eu ia colocar aqui, me dá aqui o número que eu vou incluir, porque eu pensei nele e não coloquei. Eu faço declaração de voto, pode deixar. Tá? Então, qual é o número do precedente dele? Desculpa. 9101005351. Foi voto vencedor do Tozelli. Foi 19E com voto vencedor do Tozelli, em fevereiro. Eu lembrei, mas não coloquei. O Matozinho e o Alexandre ainda não estavam. E os que eu acrescentei de fundamentos foi o enfrentamento do perguntas e respostas que
que havia uma argumentação no sentido de que a Receita teria reconhecido em soluções de consulta essa possibilidade de aplicação dessa regra de tributação de venda de veículos usados também para o Simples Federal, mas, na verdade, o que a Receita respondeu foi que você não pode excluir o contribuinte do Simples Federal sob o pressuposto de que ele realiza atividades de representação em virtude dessa possibilidade de tributação que existiria. Isso não transforma os comerciantes de veículos usados em representação comercial. É isso que é para fins de exclusão, né? Então, é isso que as soluções de consulta, eu acho, ou soluções de consulta e alguma indução em perguntas e respostas, não tenho certeza, mas é isso que ela diz, você não pode equiparar esse comerciante de veículos usados à representação para fins de exclusão, ela não concede, a legislação não permite, né, essa opção para o optante do Simples Federal, né, de trazer só o diferencial da receita e só a diferença entre receita e custo para oferecer no Simples Nacional, que sempre tem por pressuposto a receita bruta e até exclui dessa opção, né, justamente os representantes comerciais. Então, do mesmo jeito que eu não posso excluir ele por ser representante, eu também não posso admitir que ele leve para fins de incidência no Simples Federal apenas o diferencial de receita. Então, tem lá tinha essa outra discussão, né, e que aí eu acrescento na declaração de acompanha a relatora. A conselheira Lívia. Pediram para falar, né, presidente? Desculpa, conselheiro Botozinho, não vi. E o conselheiro Caio depois, pode falar. Eu gostaria que, primeiro, fosse citado novamente esse julgado anterior, aí de fevereiro, 9101. 005351. 351, tá. Um questionamento para a Edeli, acho que você que era a relatora nesse outro processo, não sei se foi. A Edeli foi relatora no processo anterior. Isso, do recorrido. foi o voto vencedor do Tozelli, é isso mesmo. Isso. Edeli, se fosse no presumido, a base seria qual? Presumido não está expressamente na IN, né? Como é que é? Vamos lá. Tem que ler a IN de novo. Você leva para os 32, né? Você admite, mas leva para os 32, não é? Não, eu tenho que ler a IN. Posso te ajudar, que eu lembro disso aí? O presumido está expresso na IN. A questão é que a lei não fala de regime nenhum, a IN delimita para lucro real e lucro presumido. Aí a sistemática para quem está no presumido tributa 32 sobre o NET, né? Sobre receita menos custo, e quem não faz a faculdade de equiparar a venda e consignação, aí é o percentual de comércio, né, que é um pouco menor, sobre a receita total. A questão aliás, a gente tem súmula, né, a gente tem súmula para o presumido. Sim, é para o presumido, sim. A questão é no simples, que a IN não fala nada, nem a IN fala como superar a questão. Esse que é o ponto. Posso formular, Edeli, dessa matéria? 82, 83, ali perto dos 80. Para o lucro presumido de revenda de veículos. Doutor Matosinho terminou, posso passar para o doutor Caio? Doutor Caio. Obrigado, doutor André. Bom, eu já vou abrir a divergência aqui, então eu vou pôr alguns fundamentos pelos quais eu divirjo do voto da relatora. Se a gente for analisar o histórico dessa norma do artigo 5º, ela e acabou virando um termo técnico que até os ministros do STF usam, é um grande jabuti, essa norma. Se você for ver o contexto, a geografia, tudo que ela foi inserida,
mas ela está lá, ela é norma posta, vigente, eficaz e aplicável. E ela trouxe um regime tributário na esfera federal para toda uma atividade, seja isso correto, seja justo, seja conveniente ou não, né? A data máxima vênia, eu entendo que se a gente estivesse falando de Simples Nacional, ela seria inaplicável, porque o Simples Nacional engloba tributos estaduais e municipais, existe a figura do Conselho e não poderia uma norma federal, certo, delimitar a base de cálculo de uma sistemática que abarca tributos de todas as 3 esferas tributantes, né? Contudo, a gente está falando aqui de Simples Federal. Então, realmente, são só tributos da União. Eu estou diante de uma norma da União que deu toda uma sistemática de apuração para uma atividade. De novo, certo, errado, conveniente ou justo, ou injusto, ou inconveniente, ou errado. Mais do que isso, eu entendo que a fundamentação do voto da ilustre relatora, que eu cumprimento, como sempre, da Edeli, existe uma inversão keynesiana de sobrepor delimitações e afunilamentos de IN ao que a lei está prevendo. E queira ou não, a gente sabe que quando acontece essa situação, prevalece o direito do contribuinte que se pode se extrair da lei, sendo indevida a restrição promovida pela IN. Então, independentemente da reflexão de que se isso está correto, de que se isso é justo, de que se está alinhado com o resto do nosso sistema tributário, que a resposta eu acho que já nem vou precisar falar expressamente, fato é que a norma está posta, ela é vigente, ela é aplicável, essa foi a decisão do legislador. Ainda que por via das INs e de normas e de outras normas internas, a Receita Federal tenha, vamos por assim, empreendido os seus melhores esforços para limitar o alcance disso, fato é que no Simples Federal não existe razão legal de mesma hierarquia para mitigação do direito que foi conferido por contribuinte através do artigo 5º. Então, por esse motivo, eu já deixo aqui nos debates a minha divergência à posição estampada no voto da relatora. Vamos lá, a gente começou a votação com a doutora Edeli, né? Vamos lá, doutora Edeli, a senhora me acompanhou, não é isso? Para organizar aqui a votação. Tá. Doutora... Eu não vou votar pelas conclusões, não, só vou fazer dever. Ok. Doutora Lívia, como a senhora vota? Mantenho minha posição nos termos do voto do conselheiro Tuzelli no acórdão citado 910105351. Então, divido para negar para mim. Conselheiro Matosinho só ainda quer falar, conselheiro Caio tem que abaixar a mãozinha. Essa é a novidade do Teams. Conselheiro Fernando. Presidente, acompanha a relatora, entendo que o Simples tem a sua sistemática própria, um conceito próprio de receita bruta, e a gente, infelizmente, não dá para pegar o melhor dos dois mundos. Eu pego o que me interessa, eu vou para o Simples, e o que me interessa, eu pego o conceito de receita bruta, que não é do Simples, né? Simplesmente está se trazendo aqui para o Instituto Diferenciado, que já tem suas benesses, se somando um instituto que não foi instituído para ele, inclusive, exatamente. Então, eu acompanho a relatora. Ok, conselheiro Tozelli, como... Eu vou pelo texto legal. O texto legal não faz nenhuma restrição, ele institui um tratamento para uma categoria, independentemente do regime tributário escolhido. Então, na ausência de uma restrição em lei, não poderia uma instrução normativa vedar ela pessoalmente. Seria o famoso vício de ilegalidade. Então, diante do artigo 5º da 9716, entendo que o contribuinte tem direito de recolher, ainda que no Simples, pela diferença positiva. Então, eu acompanho a divergência dos conselheiros Caio e Lívia. No caso da doutora Lívia, o doutor Caio falou na época do debate, tá?
Vamos lá. Doutor Matosinho, como o senhor vota? Dá mais um minutinho aqui, só deixa eu dar uma lida de novo no artigo. Presidente, eu vou acompanhar a relatora da matéria aqui, eu realmente não julguei certa dúvida, mas vou lhe acompanhando. Ok. Conselheiro Alexandre, como vota? Eu vou acompanhar a divergência aberta pela conselheira Lívia. Ok. Conselheiro Caio? Presidente, conforme eu me expressei anteriormente, eu vou pela divergência. Ok. Então, ficamos assim. Conhecido por unanimidade, por determinação legal do 19E, foi negar provimento ao recurso. Vencidos: Edeli, Fernando, Matosinho e Andréia. DV Edeli, certo? Tozelli quer falar? Pode falar. Presidente, como eu já tenho o voto pronto, eu me prontifico aqui a ser o relator do voto vencedor. Tá joia. Voto vencedor Tozelli. DV Edeli, certo? Obrigada. Doutor, muito obrigada. Até a próxima. Eu que agradeço. Bom descanso. Boa noite a todos. Tchau. Tchau. Conselheiros, temos o último da pauta hoje, o número 13, de relatoria do conselheiro Caio. Então, conselheiro, pode falar, conselheiro Tozelli. Pode falar. Eu sou eu o relator. Gente! Peraí, deixa eu só confirmar aqui, porque tá cheio de... Não é isso, doutor Caio? Pelo que eu estava no meu controle, o 13, né? Por isso que eu não estou achando, doutor Caio. Gente, aqui da minha pauta eu não estou vendo o conselheiro Tozelli. Deixa eu ver se ele está para cá. Cortei aqui na hora de imprimir. Pô, presidente, você está me excluindo. Não, eu não excluí não. Quem me excluiu foi a minha impressora nova. Tá tudo errado aqui, meus equipamentos aqui. É que ele está no 12 e no 13, né? É o famoso passa no RH depois da sessão, né, Tozelli? Que loucura, Tozelli. Olha que a minha impressora... Bom, vamos lá, conselheiro Tozelli. Eu estava aqui vendo a página do doutor Caio e não estava achando. Vamos lá, conselheiro Tozelli. Isso é bem rápido, presidente. Aqui são embargos, é um despacho recebido, né, com o efeito daqueles embargos inominados, porque na hora da unidade administrativa executar o acórdão 9101004942, ela se deparou com o seguinte dispositivo, abro aspas, acorda os membros do colegiado por maioria de votos em conhecer do recurso especial, vencido o conselheiro Luiz Henrique Marotti Tozelli, no caso eu era suplente, que não conheceu do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Lívia, Ideli e Amélia, que lhe negaram o provimento. Então você vê que o dispositivo constou 2 negados. E aí a decisão recebeu a seguinte ementa, é aquele caso de decadência, se a DIPJ conta ou não, e aí, na verdade, então cientificada, a unidade administrativa responsável proferiu esse despacho, né, devolvo o presente para o CARF resolver se 2 negaram aqui, né, 2 grupos de conselheiros negando. E aí a presidente da primeira turma deu efeitos de embargos inominados, e aqui eu transcrevo parte do voto. O processo foi a mim distribuído.
Da análise da parte dispositiva do acórdão, resta patente o erro da redação. Os conselheiros vencidos no julgamento objeto do acórdão final 942, quais sejam doutoras Lívia, Edeli e Amélia, que votaram de forma divergente do voto vencedor, que foi acompanhado pela maioria, na verdade deram e não negaram provimento ao risco especial do contribuinte. Naquela ocasião, prevaleceu o entendimento de que a ausência de pagamento antecipado da CS, referente ao segundo trimestre de 98, enseja, para fins de contagem do prazo, 1731 do CTN. Justamente por isso que o resultado final foi no sentido de negar o provimento ao apelo. As conselheiras mencionadas divergiram desse entendimento, sustentando que a contagem deveria ser feita com base no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, fato este que as levaram a dar provimento ao recurso especial. Dessa forma, a parte dispositiva do acórdão deve ser substituída pela seguinte redação: acorda os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso especial, vencido o conselheiro Luiz Henrique Tozelli, suplente invocado, e não conheceu do recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em negar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Lívia, Ideli e Amélia, vírgula, que lhe deram, e não negaram, provimento. Então, diante do exposto, voto por admitir e dar provimento aos embargos inominados para fins de sanar o erro na parte dispositiva do acordo relativo ao resultado dos votos vencidos, de acordo com a redação acima. A minha maior dificuldade do voto, presidente, foi fazer esse dispositivo, então eu não sei se atende a todos, juro, eu demorei muito, porque é difícil, às vezes, você resumir o dispositivo, então eu não sei se a senhora tem alguma preferência aí, mas foi minha sugestão aqui para deixar esse dispositivo. Não sei se já quer que eu coloque a redação direto aqui, enfim, é esse o voto, presidente. Ok, eu achei o senhor, viu, doutor Tozelli? Achei o senhor aqui na minha relação, graças a Deus, que eu já achei que estava tendo problema até com a impressora. Então, está aqui direitinho. Conselheira Edeli. Estava tentando resgatar, porque eu me lembro que a Amélia não votava com a gente. Eu votava. Esse caso foi de... Votava com vocês, sim, Edeli. Votava, Edeli, tenho certeza. Né, Tozelli, nós, os vencidos, temos certeza. A gente nunca esquece para quem fomos vencidos, entendeu? Não, porque foi um assunto que logo nas minhas primeiras sessões teve muito disso. E até eu não sabia desse entendimento da DIPJ que como era importante aqui na Câmara Superior, porque na minha turma ordinária não é. Isso passava despercebido. Foi aí que me chamou a atenção e a Amélia, sem dúvida nenhuma, acompanhava a Lívia e a Ideli. Edeli, eu lembro sessão presencial, antes da pandemia, a Amélia falando de DPJ, até o debate da Amélia era se a zerada ia fazer efeito. Mas te garanto que a Amélia era pró-DPJ, vamos por assim. Eu não lembro, então, porque eu fiquei com essa impressão de estar confundindo matérias. Talvez. Mas, só para não ficar dúvidas, eu vou fazer declaração de voto. Meu entendimento está... José Ali acompanha. Eu nem me arrisquei a falar, você viu que eu fui direto ao ponto, vocês entenderam 150 parágrafo 4, porque não me compete. Conselheira Lívia. Só quanto ao dispositivo, que para embargos, eu falaria acolher com ou sem efeitos infringentes e não admitir provimento. Mas é a única ressalva que acompanho o relator e vou com a maioria, que para embargos eu sempre uso... Eu estava até procurando aqui no regimento, não tem nada, no manual da admissibilidade, enfim, não tem nada, acho que isso é mais uma questão mesmo de processo, enfim, mas não achei nada que determine isso, essa linguagem também. Ok, conselheiro Fernando, como seu voto? Presidente, também acompanho o relator, concordo que acolher os embargos me parece que... Mas isso é detalhe, acompanho o relator.
Ok, conselheiro. Pode falar, conselheiro Tozelli, antes de passar para o conselheiro Matosinho. Pode falar. Presidente, como eu tomei a liberdade de mudar o voto, eu vou ler de novo só para registrar aqui. Então, ficou o dispositivo. Diante do exposto, voto por acolher os embargos inominados sem efeitos infringentes para fins de sanar o erro na parte dispositiva do acordo relativo ao resultado dos votos vencidos, de acordo com a redação 5. Ok. Conselheiro Matosinho. Opa, aí. Conselheiro Alexandre. Também acompanho, presidente. Conselheiro Cássio. Correlator. Eu também. Então, acolhidos por unanimidade os embargos sem efeitos infringentes. Certo? José quer falar? Dever meu. Dever dele. Ok, certo? Então, fechamos a sessão hoje, tá? Agora, Patrícia, pode encerrar a gravação, gente.